Bom, dando continuidade aos nossos métodos de séries temporais, nós vimos média simples e média móvel simples e média móvel ponderada. Passa a ser necessário nós termos alguma forma de avaliar qual o nível de adequação, de eficiência de cada um desses métodos. Afinal, posso usar a média simples, posso usar a média ponderada, posso aumentar ou diminuir o número de períodos considerados, já que é média móvel, e eu preciso verificar qual dessas situações apresenta o melhor resultado. De uma forma bem simples, o melhor resultado é aquele método ou conjunto de parâmetros que impliquem em um menor erro, ou seja, uma menor diferença entre a demanda real e a demanda prevista. Precisamos então ter uma forma de avaliar esse erro. E existem dois métodos mais usados, o erro médio absoluto ou o erro médio quadrático, que na verdade são a mesma coisa. Eles apresentam o mesmo significado, permitem o mesmo entendimento, mas fica a critério de cada gestor, de cada analista, escolher o modo como se deseja trabalhar. O importante é que, uma vez escolhido um dos métodos, ele passe a ser usado permanentemente dentro da empresa. Até porque se você ficar mudando a forma de avaliação do erro, mesmo que ela tenha na prática o mesmo significado, isso vai gerar uma certa confusão. E em algumas situações pode levar a interpretações equivocadas. O que nós vamos usar com mais frequência é o erro médio absoluto, que nada mais é do que a diferença em módulo, ou seja, pegando sempre o valor positivo entre a demanda real e a demanda prevista. E ao final, tendo todos esses erros em módulo calculado, nós vamos calcular uma média. Então, a média dos erros calculados é o nosso fator de referência. Então, se eu tiver um determinado erro médio absoluto, modificando esse método ou alterando os parâmetros desse método, nós tivermos uma redução desse erro, significa que nós provavelmente conseguimos uma adequação melhor à realidade da empresa e ao comportamento do mercado. A partir do momento que o erro comece a aumentar, é um ponto de atenção, porque pode ter havido alguma mudança nas características do mercado que talvez exija uma adequação do nosso método. Portanto, é um parâmetro que deve ser monitorado continuamente. Já o erro médio quadrático é semelhante, faz também a diferença entre a demanda real e a demanda prevista, só que a essa diferença se eleva ao quadrado. E no final, com todos os desvios elevados ao quadrado, tira-se a média e segue-se a mesma lógica. Se essa média for reduzida a partir do momento em que você ajuste o método, ou se o mercado mudar e esse erro médio aumentar, há uma indicação de que, no primeiro caso, houve sucesso no ajuste, e no segundo caso, a necessidade de alteração, de correção se torna evidente. Vamos fazer alguns exercícios calculando esse erro médio, até para que a gente possa verificar a sua aplicação daqui a pouquinho. Bom, vimos dois métodos ligados à média que nós podemos elaborar uma previsão de demanda. Vamos agora dar uma olhada no terceiro. O terceiro método de média é a média com suavização exponencial. Esse método é um método interessante porque, primeiro, pela simplicidade de aplicação. A gente pode observar aqui na fórmula que fundamentalmente são necessários apenas dois parâmetros. A última demanda real do último mês que nós tivermos encerrado e a última demanda prevista também para esse mês que acabou de encerrar. A última demanda real vai ser multiplicada por um coeficiente chamado coeficiente alfa ou coeficiente de suavização. Esse coeficiente sempre varia de 0 a 1. E a sua função é dar um peso maior ou menor à última demanda real ou à última demanda prevista. Normalmente esse valor, a literatura indica que varia de 0,05 a 0,35, é o mais comum, embora ele possa variar de 0 até 1. Mas, de um modo geral, se a gente trabalhar com coeficientes baixos, nós vamos dar um pequeno peso à última demanda. E nós vamos estar privilegiando a última previsão, ou seja, a tendência é que a nossa previsão de demanda seja mais estável, seja mais homogênea, que ela não varie tanto.
A partir do momento em que a gente vai aumentando esse coeficiente, é fácil perceber que, como ele multiplica diretamente pela última demanda real, essa última demanda real vai sendo empoderada, vai tendo uma força maior na nossa previsão. E a tendência é que essa próxima previsão tenha uma proximidade, uma relação maior com com a última previsão, com a última demanda. Então, você consegue igualar e dar ao seu método de previsão uma condição de reagir mais rápido a uma determinada mudança. Então, se a gente está trabalhando com um alfa maior e eventualmente o mercado dá um pico, tá? Tem uma grande elevação, a última demanda prevista deve ter sido pequena, porque estava dentro do patamar. Mas como esse valor, 1 menos alfa, já que o alfa a gente está considerando que é próximo de 1, vai ser muito pequeno, ele praticamente não vai influenciar. O que vai influenciar determinantemente no cálculo seria a última demanda real, que é essa que deu pico, com um fator alfa muito alto. Ou seja, provavelmente a próxima previsão vai ser muito perto da demanda real. E a gente vai dessa maneira conseguindo reagir mais rapidamente a essas alterações. Mas isso depende muito de cada negócio, depende muito de cada empresa. Esse gráfico aqui nos dá uma condição de entender um pouco melhor o efeito dos coeficientes. Então essa linha preta mais grossa, mais escura, representa a demanda real. E nós temos duas demandas previstas aqui. Uma é ilustrada por essa linha mais fininha, mais contínua, que trabalha com alfa pequeno, de 0,1, e outra por esses traços, né, que trabalha com alfa de 0,8. O que a gente percebe? Olhando inicialmente para essa técnica de previsão, usando alfa pequeno, lembrando da fórmula, a última demanda real praticamente é ignorada. Eu levo apenas 10% do seu valor e vou levar 90% para a próxima previsão da previsão anterior. Com isso, a gente percebe que essa linha de previsão é praticamente estável. Ela é muito constante, ela não se altera fundamentalmente, mesmo com variações de certa forma significativas da demanda real. Por outro lado, quando se trabalha com alfa mais alto, acontece o inverso. Nós passamos a privilegiar a última demanda real e dar uma importância menor à última previsão, ou seja, a tendência é que a nossa previsão se aproxime mais da demanda real. É o que acontece aqui. Então, se a demanda caiu nesse momento, nesse mês, no próximo período, no período seguinte, pela influência direta dessa última demanda real, a nossa previsão vai ser próximo dela. Houve uma sensível alteração. Se essa demanda voltou a aumentar, no próximo período a nossa previsão também vai aumentar e assim por diante. Então a gente percebe que essa linha tracejada tem um formato muito parecido com a da demanda real, sendo que com defasagem de um mês, porque a gente usa a demanda real de um mês para prever o mês seguinte. Daí o motivo dessa defasagem. Bom, então fazendo aqui alguns exercícios, levando em conta os dois assuntos dos dois vídeos que nós vimos, a média móvel simples e ponderada e agora a média exponencial. Suponha que nós temos 3 meses, dados de 3 meses, junho, julho e agosto, com demandas reais de 260, 290 e 310. Vamos colocar isso aqui no Excel? Nós teríamos o período, junho, julho e agosto. Nós temos a demanda real de cada um deles, 260, 290 e 310. O que ele pede então? Inicialmente ele pede que nós utilizemos uma média móvel de 3 períodos e pede que nós calculemos as previsões para os meses de setembro e outubro, utilizando inicialmente a média móvel simples. Vamos lá. Então, a previsão de setembro, nós sabemos, é simplesmente a média aritmética dos 3 últimos meses, o que daria um valor de 286,7.
Mas como ele quer que nós façamos também a previsão para outubro e nós não temos a demanda real de setembro, eu vou ter que substituir uma dessas, a demanda mais antiga, pela previsão que eu fiz. Então esse é o artifício. Se nós não temos uma determinada demanda real, eu vou considerar que essa demanda real é exatamente igual à demanda prevista. E aí, nesse caso, a nossa previsão para outubro vai ser a média das demandas de julho e agosto com a previsão que nós fizemos para setembro, resultando em um valor de 295,55. Então, essa seria a resposta para o item A do nosso exercício. Já para o item B, ele pede que nós utilizemos a média ponderada para fazer as mesmas previsões, com fatores de 0,2, 0,3 e 0,5. Então vamos lá, colocando aqui então os pesos associados, 0,2 para o mais antigo, 0,3 para o do meio e 0,5 para o mais atual, a nossa previsão com a média móvel ponderada seria, para o mês de setembro, eu vou pegar o mês de junho e vou multiplicar pela nossa demanda, pelo nosso peso para o período mais antigo, mais a demanda de julho, e vou multiplicar pelo peso do período intermediário, mais a demanda de agosto, e vou multiplicar pelo peso do período mais recente. Dessa forma, nós temos aqui uma previsão de 294. Percebam, uma previsão mais alta do que nós obtivemos com média móvel simples. Por quê? Porque nós estamos dando um peso maior às demandas mais novas, que foram valores mais altos. Aplicando o mesmo raciocínio, continua sendo uma média móvel, eu vou tirar o período mais antigo, no caso junho, e vou acrescentar essa previsão que nós acabamos de fazer com uma demanda de setembro. Então ficaria julho, agora, multiplicado pelo peso do período mais antigo, mais agosto, multiplicado pelo peso do período intermediário, mais a previsão que nós fizemos para setembro, multiplicada pelo peso do período mais novo, o que daria um valor de 298, também ainda acima da última previsão, porque os valores mais altos continuam sendo privilegiados. Embora a nossa previsão de setembro, em decorrência do valor de junho, foi menor do que a registrada em agosto. Bom, e como item C, ele pede que a gente utilize a média ponderada exponencial, considerando que a previsão para agosto, já que eu tenho que ter essa previsão, tenha sido de 330. Então vamos colocar aqui a média com a suavização exponencial, utilizando um alfa de 0,3 e considerando que a previsão para agosto foi de 330. Okay? Então, qual foi a previsão para setembro utilizando essa constante? Então, a fórmula seria, vamos pegar a última demanda real, no caso a demanda de agosto, vamos multiplicar pelo coeficiente 0,3. E vou somar a esse fator a última demanda prevista, que ele me informou que tinha sido de 330 para agosto, multiplicado por 1 menos o fator. Perceba então que a nossa demanda real deu 300, a nossa demanda prevista deu 324, um valor bem mais próximo da última demanda prevista do que da demanda real, porque o alfa que nós colocamos privilegia, por ele ser pequeno, a demanda prevista. Vejam que se eu colocasse um 0,9 aqui como fator de suavização, o cenário seria invertido. Então nós passaríamos a ter uma previsão de 312, muito mais próximo da demanda real do que da prevista, porque um alfa mais alto privilegia, fortalece a demanda real em detrimento das demandas previstas. Bom, com isso nós finalizamos o nosso exercício e em breve vou lançar mais um vídeo que vai focar especificamente na resolução de alguns exercícios.